Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Desenvolvimento e crescimento sustentável. Quem nunca ouviu falar sobre isso dentro do mercado de alimentos? Muitas indústrias falam, mas poucas fazem de uma forma eficiente todo esse processo. Daqui a pouco não vai ter mais espaço no mercado para isso. O consumidor já está bem de olho. Em 5 anos, provavelmente, as empresas que não tiverem seus relatórios abertos, informações bem críveis, vão perder valor de mercado. Para falar mais sobre isso, eu vou receber hoje Matheus Partel. Ele é gerente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da América do Sul, da AK, uma empresa B2B que foca no fornecimento de ingredientes para a indústria de alimentos e que tem bastante para ensinar para a gente sobre esse aspecto. Eles têm 140 anos de mercado, o negócio deles sustentável já é. Agora entenda um pouco das práticas. Você quer ser uma empresa que tenha uma sustentabilidade mais assertiva mesmo, que fala e faz? Então, escuta essas dicas. Eu sou Carol Godoy e esse é o BHB Foodcast. Olá, Matheus, bem-vindo ao podcast do BHB. É um prazer estar falando aqui com você hoje. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no BHB Podcast. Acho que o trabalho que vocês vêm fazendo aí para o segmento é super importante e é muito bacana estar aqui. Obrigado pelo convite. Você, para a gente aquecer a audiência, antes de começar a falar da AK, eu queria dividir um dado com você e com a nossa audiência aqui do BHB Foodcast. Você sabia que, obviamente, né, a produção de alimentos, ela degrada de uma certa forma o nosso planeta, não tem como. A gente está extraindo, né, coisas da natureza, a gente precisa repor, cuidar, tudo isso é o tema da nossa conversa de hoje. Mas um dado da Eat Lancet, que foi um relatório muito completo que a revista Lancet fez sobre alimentação, agora em 2019, disse que 820 milhões de pessoas ainda não têm acesso suficiente à comida hoje. Imagina em 2050. E nesse relatório ele traz que uma das soluções, entre aspas, mas é uma coisa que a gente precisa fazer, é dobrar o consumo de alimentos de origem vegetal na dieta de todo mundo e diminuir pela metade o desperdício. A gente, como indústria de alimentos, Matheus, aí eu me coloco no bolo aqui da indústria de alimentos como consultora, como apaixonada, integrante, né, dessa produção que a gente faz em larga escala. Se a gente é parte do problema, a gente precisa ser parte da solução também. Você concorda com essa afirmação? Como é que a gente vai lidar com isso? Concordo. Não, Carol, acho que isso é um ponto muito importante que você traz, né? Eu acho que a gente, enquanto indústria, a gente, enquanto presente nesse segmento, a gente desempenha um papel aí fundamental, né? Seja com a parte educacional, seja com a parte de extensão e seja com a parte de produção, né? Eu entendo que a indústria hoje, ela vem investindo muito, né? Tanto em tecnologia como em sustentabilidade, para fazer cada vez mais com menos, né? Então, seja mais produtos, sejam melhores produtos, sejam produtos com características nutricionais melhores e gerando menor impacto, aí, como você comentou, né? O grande objetivo da indústria, eu acho que é alimentar o maior número de pessoas possível, causando o menor impacto possível no planeta, né? Porque a gente busca perpetuar a indústria, a gente busca perpetuar a alimentação ao longo do tempo, né? E aí, pensando nessa parte da alimentação vegetal que você comentou, um exemplo prático que a gente tem dentro de casa é que a gente realmente, enquanto empresa, entende que também é o futuro, né? A alimentação plant-based é o futuro e hoje a gente já tem uma área específica dedicada dentro da empresa, focada no desenvolvimento de alimentos plant-based. Então, hoje a gente entende que o alimento plant-based ele precisa ser desenvolvido muito mais, né? A gente vê que dentro da cesta do consumidor ainda existe espaço para produtos plant-based de melhor qualidade, né? Então, hoje a gente já vê que o mercado de plant-based cresce muito. Então, nos Estados Unidos ele já está super desenvolvido, na Europa ele está super desenvolvido. Aqui na América Latina a gente ainda está patinando um pouco, o Brasil já está na frente, frente aos outros países, mas a gente entende aí que existem muitas áreas de oportunidade e aqui a gente entra como indústria para trazer a melhoria das características sensoriais, né? A AK, enquanto fornecedora aí de óleos e gorduras especiais nesse mercado, vem trabalhando muito forte para melhorar características desse produto, né? Então, hoje o que a gente entende é que
além de comer, as pessoas querem comer alguma coisa gostosa, né? Elas querem comer um produto gostoso, elas querem comer um produto saboroso, elas não querem abrir mão, né, da qualidade do produto simplesmente por ter uma origem vegetal ou alguma coisa assim. E essa maior oferta, ela vem de encontro com isso que você falou, dessa demanda crescente mundial pelo maior número de alimentos, né? Então, a partir do momento que a gente consiga escalar o alimento plant-based, a oferta mundial aumenta. E isso faz com que as pessoas tenham uma cartela maior aí de alimentos para buscar. Maior a oferta, menor o preço também, mais acessível fica para essas pessoas, né? Uma das grandes questões, a gente fala muito sobre o mercado plant-based aqui no BHB, e em todos os fóruns de alimentação hoje em dia é o que está mais em voga, né? E uma das grandes questões é essa relação do preço, do custo, né? Quando você olha uma caixa de hambúrguer, já que a gente está falando de sabor, de coisas que as pessoas não querem abrir mão, uma caixa de hambúrguer normal custa 12, 15 reais, e 2 hambúrgueres plant-based custam 15, 20 reais. Então, as pessoas ainda não... É para um público ainda nichado por conta de valor. Mas a hora que a gente conseguir dar esse passo a mais, né, quebrar essa barreira e democratizar, certamente esse mercado tende a explodir, com certeza, por conta dessas questões mais conscientes, né, Matheus, que a gente vive hoje. Eu acho que é bem por Na aí. verdade, quando a gente vê o mercado plant-based, quando ele começou, né, então você viu os primeiros hambúrgueres plant-based que saíram, eles saíram a $200, $300. Sim, verdade. E isso vem caindo constantemente, porque isso agora não é mais é um nicho aí, mas é um nicho muito grande, né? Não é uma coisa que está muito disseminada já na sociedade. Muita gente começou a comer. E hoje a gente vê que o mercado de plant-based, ele não é exclusivo para quem é vegetariano, ele não é exclusivo para quem é vegano. Todo mundo está disposto a consumir, né? Eu acho que todo mundo tem pelo menos a curiosidade de consumir um hambúrguer plant-based ou alguma outra, um chocolate vegano, alguma coisa assim, porque você sabe que tem um apelo mais saudável, mais sustentável, e você também está disposto a conhecer e a provar. Matheus, e fala para a gente um pouquinho sobre a AK. Para quem está ouvindo agora e não conhece a empresa, qual a origem de vocês, o tamanho, algum dado que você possa abrir da empresa? Legal. Obrigado pela pergunta. Acho que é bacana a gente poder falar um pouco, porque a AK é uma empresa que está dentro do mercado B2B, né? E nem sempre a gente tem a oportunidade de contar o que a gente faz. Então, a AK é uma empresa sueca, tá, que já tem mais de 140 anos, a nossa sede fica na Suécia, mas ela já tem uma operação global, né? Hoje, aqui na América do Sul, especificamente, a gente tem 2 unidades, uma que fica no Uruguai e uma que fica aqui no Brasil, no interior de São Paulo, na cidade de Jundiaí. E junto com essa planta de Jundiaí, a gente também tem um centro de inovação ao cliente. A AK ela é focada aí na produção de óleos e gorduras especiais, que a gente costuma falar que agrega valor ao produto final dos nossos clientes, e a gente atua muito forte na indústria de alimentos. Aí dentro da indústria de alimentos, o foco é chocolate, é a indústria de dairy, de bakery, de special nutrition, aí para tanto sênior como infantil, alimentos plant-based. Outros segmentos que a gente atende também personal care, a gente tem uma área específica de emulsificantes, entre outras aplicações aí de óleos e gorduras para todo tipo de alimentação, tanto humana como animal, né? O grande diferencial que a gente tem hoje, que a gente apresenta da AK para o mercado, é a relação de qualidade e sustentabilidade. Então, a gente sempre preza aí pelos altos padrões de qualidade, com um alto nível de sustentabilidade e rastreabilidade das nossas matrizes. E isso dá-se pelo modelo de negócio que a gente tem. Então, a gente se desenvolveu ao longo dos anos, prezando muito por esses temas. Dentro de toda a cadeia, a gente tem todos esses níveis de sustentabilidade e rastreabilidade que faz com que a gente se diferencie no mercado. Falando em sustentabilidade, então, né, já que é um pilar forte aí para a empresa de vocês, para a marca de vocês, como que é o cuidado do plantio, da origem dessas matérias-primas que vocês transformam de uma certa forma? As fazendas são da própria empresa? Vocês têm isso realmente tudo terceirizado? Como que esse cuidado é tomado? Porque a gente sempre fala para a indústria final, né, de alimentos varejista ali, né, aquela que entrega para o varejo.
dizendo para eles, olha, tem que cuidar do fornecedor, que vocês, né, desde o campo, desde a origem, mas já passa pelo terceiro, que é a indústria de ingredientes. Isso precisa ser rastreado até o final, como você colocou. Qual que é esse cuidado? Vocês têm, por exemplo, práticas de que essas plantações precisam estar num raio de distância próximo à fábrica? Como que isso funciona na vida real mesmo? Dá algum exemplo para a gente. Vamos lá. Hoje, na verdade, a Cala não possui produção própria, tá? Até pelo modelo de negócio que se estabeleceu enquanto companhia. As matérias-primas, elas são produzidas por terceiros que são certificados pela empresa. E aí eles são certificados muito, muito próximos, onde a gente acompanha aí todo o processo de produção do campo, né? Então, a gente tem aí fontes de matéria-prima ao redor de todo o mundo, dependendo da fonte que a gente busca, elas estão localizadas em alguns países específicos, mas independente do país que a gente vai fazer essa extração, a gente trabalha com 3 grandes áreas, que eu acho que é super importante a gente entender, né? O primeiro é o conhecimento profundo da cadeia, né? Então, a gente precisa realmente entender de forma detalhada sobre a região de cultivo, né? Então, a gente está falando de uma extração da Malásia ou a gente está falando de uma extração na África? Como que é essa região de cultivo? Quais são as particularidades desse local, né? Como que essa cultura é vista e encarada pelas pessoas que ali vivem, né? Para até que a gente possa rastrear não só os produtos, mas o impacto que a gente causa no local, né? Nas comunidades, porque isso vem muito de encontro com a nossa cultura, a nossa filosofia de trabalho. Uma vez que a gente entendeu, então, essa cadeia, a gente fez o entendimento das culturas e das particularidades locais, a gente parte para o envolvimento com os produtores, né? Então, a gente trabalha muito dando um suporte ao desenvolvimento das comunidades locais, e aí não é só um suporte para a garantia do negócio, mas assim um suporte para o desenvolvimento socioeconômico. O que a gente busca é a sustentabilidade a longo prazo, né? Uma empresa que está 140 anos no mercado, ela é sustentável por si só, né? Então, ela mostra que sabe trabalhar com sustentabilidade. E a gente entende que a sustentabilidade, ela não é uma atividade que acontece separada. Ela é uma atividade que faz parte do dia a dia e de todas as ações, né? Então, a gente quer com que as comunidades que a gente trabalha também sejam sustentáveis ao longo do tempo. E, em terceiro, é a nossa participação além da cadeia produtiva. Então, a gente entende a área, a gente entende quem está envolvido ali, mas o que a gente pode fazer para melhorar isso daí, né? Como que a gente pode catalisar essa mudança para a sociedade? E aí a gente entra com de treinamento para as comunidades, toda a parte de capacitação das pessoas que estão lá. Então, hoje a gente não tem a produção própria, a gente trabalha com certificações muito próximo para garantir com que a matéria-prima que a pessoa está comprando, e aí como você comentou, que o varejista ele tenha um respaldo e um resguardo para garantir que ele não esteja comercializando nenhum tipo de matéria-prima com que ele não concorde com as práticas. Então, a gente toma esse cuidado ao levar para o mercado, né? Então, quando você compra um produto da cá, você pode ficar tranquilo em relação a isso, que você não vai estar consumindo ou distribuindo uma matéria-prima que tenha qualquer tipo de suspeita aí, vamos colocar dessa forma, ao longo do seu processo produtivo, né? Dentro do relatório de sustentabilidade de vocês, eu vi em alguma comunicação de vocês que vocês têm até uma casa da sustentabilidade, que vocês chamam assim, né? Perfeito. Ela faz um desenho que eu acho que é algo arquitetônico muito legal para entender mesmo todos esses 3 passos que você falou. Na verdade, que são 5 pilares que vocês têm lá, que envolve também os consumidores, né? Envolve uma série de ações. Se você puder falar um pouquinho sobre essa filosofia, e aí eu vou emendar com uma outra pergunta. Legal, Casa da Sustentabilidade, tudo isso que você falou, mas na hora ali de fechar o ano, por exemplo, o dia que nós estamos aqui, meta financeira versus meta de sustentabilidade. Estou aqui numa mesa de decisão, o que eu preciso fazer? Eu estou perguntando isso, encostando na parede, Matheus, porque certamente muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast, que têm essa necessidade de lidar com sustentabilidade hoje de uma forma cada vez, né, mais forte dentro das companhias,
também tem esse dilema, né? Muitas vezes tem que tomar uma decisão em que vai impactar, ou naquele momento, mesmo a curto prazo, alguma política que você já tenha dentro de casa, que você vai falar, pô, dessa vez vai, porque eu preciso bater aqui a meta de produção, eu preciso entregar esse volume, e se eu não fizer desta forma, eu não vou conseguir cumprir meu protocolo. E aí, como é que funciona isso? Não digo, quero entender para cá mesmo, mas você enquanto profissional, né? Como que você pensa e lidaria com essa situação no dia a dia? Vamos lá, acho que é uma boa pergunta. Vamos por parte. Primeiro, a parte dos pilares aí, né, que a gente comentou. Realmente, a ACA tem uma casa da sustentabilidade, que é uma casa que a gente divide, são pilares, né, que então a gente tem a comunidade, a gente tem toda a parte de processos internos, a gente tem a parte de relação com as comunidades produtoras e também relação com o mercado, né? Como que a gente, de alguma forma, influencia o mercado também a ser melhor. Como que a gente consegue puxar o mercado, elevar a régua do mercado, para que a sustentabilidade seja tratada como um standard, né? E não como um diferencial. Porque o que a gente quer não é ser o grande fornecedor diferente dos outros, a gente quer que todo mundo seja sustentável, né? Então a gente vem com políticas para isso e buscando se associar a empresas que pensam igual a gente, né? Porque a gente entende que o futuro e o planeta é um só, não tem dois. Não tem o planeta daqueles que são sustentáveis e o planeta daqueles que não são sustentáveis. Está todo mundo no mesmo barco, né? Então, a gente tem que trabalhar em conjunto para garantir com que o negócio seja sustentável daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, né? Então, essa é a política da empresa. A gente quer que a comunidade esteja on board com a gente, quer que o mercado esteja on board, os consumidores entendam o que eles estão comprando, e isso faz parte do DNA. E aí entra na segunda parte que você comentou, né? No momento de decisão, o que a gente escolhe, né? Se a gente escolhe o lucro ou se a gente escolhe a sustentabilidade. Eu acho que isso tem que caminhar junto, né? A gente está falando, são empresas de capital aberto que a gente trabalha hoje, mas o que a gente tem que fazer a sustentabilidade, ela faz parte da estratégia, né? A sustentabilidade, ela está presente no dia a dia. Não existe caminhar de forma independente. Todas as estratégias, todos os posicionamentos e todos os movimentos da empresa são feitos considerando os aspectos que foram traçados na estratégia de sustentabilidade. Então, não tem como dissociar um do outro, né? Se for uma decisão de vamos seguir esquecendo a sustentabilidade, não vamos seguir. Então, a gente não dissocia essas duas coisas. E isso tem que estar muito forte no DNA da empresa, e forte mesmo, né? Tem que ser forte o suficiente para sustentar essa ideia, né? Para sustentar esse DNA como um todo. E ter uma visão de lucro a médio e longo prazo também, um lucro sustentável, né? Porque se você toma essa decisão sempre a curto prazo, em detrimento de uma situação de política de sustentabilidade, provavelmente daqui a 5 anos a sua empresa vai valer menos do que o que ela vale hoje, porque o mercado vai responder de uma forma bem forte em relação a essas suas práticas, né? Então a gente precisa... Exato, e a gente vê assim que existe muita gente falando sobre sustentabilidade, né? E pouca gente agindo nesse sentido. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, é uma balança, né, do walk the talk. Você tem que fazer aquilo que você fala, né? Nem mais nem menos, mas fazer aquilo, pelo menos o que você fala, você tem que fazer, né? E quanto mais você fizer, é melhor, né? Então, esse equilíbrio é muito importante. Dar um exemplo para a gente de uma ação que vocês tomam, assim, um projeto interno que envolva essa questão de sustentabilidade para ficar claro para os ouvintes, assim, na prática, como um case? Vamos lá. A gente tem um exemplo que eu gosto bastante e dá muito orgulho para a gente da ACA, que é um programa chamado Colo na Faso, né? A gente conduz esse programa em alguns países da África. Tá? Só para dar um contexto, a ACA ela é fornecedora de um óleo de shea, né? Que também é conhecido como karité. E para fazer a extração, né, desse óleo, o que usa é o fruto do shea, o fruto do karité, que é produzido majoritariamente em países da África, né? Então, na Costa do Marfim, Burkina Faso, Gana, Nigéria. E por uma questão cultural, a gente entendeu que essa matriz estava passando por muitos problemas de extração predatória, né? Então,
por uma questão aí religiosa das pessoas que moram e habitam essas áreas, a coleta disso só pode ser feita por mulheres. E a gente via que existia aí um abuso muito forte de grandes corporações em cima disso. Então, desde 2009, a ACA formou esse programa e atua junto com essas mulheres, aí fomentando o trabalho e a economia local. Então, a gente compra esses produtos que elas coletam e a gente, através de treinamentos, capacitação, educação financeira e vários outros tipos de cursos que a gente dá para elas, a gente garante com que essas áreas cultivadas durem aí por muitos e muitos anos, né? Então, sem esse apoio, a gente via o que acontecia e se a gente não estivesse lá hoje, a gente sabe o que estaria acontecendo, né? Muitas dessas áreas elas eram queimadas, muitas dessas áreas elas eram abandonadas por ser um extrativismo aí muito pesado. Então, a gente, nesse programa que é o Colo na Faso, a gente busca garantir as boas condições de trabalho, né? Trazer o lado mais humano do processo. A gente entende realmente aí pelo perfil da empresa que é muito importante essa conexão humana, né, das pessoas com os negócios, com toda a parte. E esse programa é muito bacana, né? Porque em paralelo ao desenvolvimento, a gente foi criando vários KPIs para medir o sucesso, né? Métricas para medir o sucesso desse programa. Então ele começou em 2009, a gente já está aqui em 2020, tem bastante tempo acontecendo, e hoje a gente já tem envolvido nesse projeto aproximadamente 500 mil mulheres. Né? 500 mil mulheres que trabalham em grupos como se fossem cooperativas e que vão fazendo essa coleta, que vão se organizando em todos esses países. Essas pessoas elas não tinham uma base de trabalho fixa, né? Então elas trabalhavam num extrativismo, cada um por si, e a gente organizou esse todo, né? E isso, lógico, toda questão de reconhecimento delas, da remuneração delas. E a gente também foi fazendo o desenvolvimento local da economia, porque para a gente não é interessante que elas se organizem e aquilo não tenha uma perpetuidade ao longo do tempo, né? Então, a gente começou a dar educação financeira, então a gente tem métricas de contas abertas em banco hoje, são mais de 7 mil contas que a gente abriu em bancos das regiões, e também aí tem várias questões de desenvolvimento das cidades, de construção de casas, maior número das melhoras das condições de moradia, e isso mostra que realmente está valendo a pena e o processo está funcionando, né? Porque hoje existem métricas, parâmetros, as pessoas têm questão de trabalhista, melhores qualidades de trabalho, não tem trabalho infantil, não tem trabalho escravo, que quando você não tem uma pessoa ali, um órgão fiscalizando, você não tem controle, né? E hoje a gente tem um controle total disso. Matheus, esse é um projeto exclusivo da ACA ou vocês, é uma série de empresas reunidas que desenvolvem essas mulheres, essas cooperativas? Esse é um projeto da ACA, especificamente. Nossa, muito interessante, parabéns. A gente tem vários escritórios na África, nessas regiões aí da Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Burkina Faso, onde a gente vai visitando os vilarejos e conversando. Em 2020, até julho, a gente tinha mais de 10 mil vilarejos visitados já. Me lembrou muito o filme, não sei se você assistiu, mas se não assista, você, o nosso ouvinte, também assista. Padman, já assistiu um filme indiano chamado Padman? Não, esse eu nunca assisti. Assista, a gente está na Netflix, vale muito a pena. Quem gosta de empreendedorismo e questões sociais é muito interessante. Você falou de cultura, né? Que por algum motivo religioso só podem mulheres colher fazer essa colheita do plantio. Lá era uma relação entre mulheres e período menstrual. Esse homem queria que a mulher dele usasse absorventes descartáveis e era caríssimo na Índia. E aí ele transformou a cultura de um país e trouxe o absorvente descartável para o consumo dessas mulheres. É uma história incrível. Mas o quanto é importante... É que na África tem muito essa questão, né, cultural, tribal, religiosa, que é muito diferente do que a gente está acostumado, né? E a gente tem que levar em consideração. Não adianta a gente querer levar o nosso modelo de trabalho e implementar. Porque você vai estar destruindo a cultura local, você vai não estar levando em consideração vários... Não vai nem funcionar, né? Não vai funcionar porque é mais forte para eles, né? Sim. Interessantíssimo. Parabéns pelo trabalho. Acho que vale aqui esse insight também, essa dica para quem trabalha até com produtor rural, que tem outros valores, outras regras. Não adianta você chegar lá e impor algumas questões. Você precisa entender
os valores daquela pessoa, daquela região, o que vai funcionar, o como lidar. É tão importante quanto com o que você vai lidar, é o como, né? Que você vai fazer todas essas estratégias aí pensando em sustentabilidade. Parabéns, fiquei muito feliz de saber. O interessante é garantir condições para eles se desenvolverem, né? Então, assim, não é simplesmente ir lá, extrair e dar um dinheiro, né? A gente sabe que as condições ali naquela região são difíceis e super desafiadoras. Então, o que a gente faz é dar condições para que eles se desenvolvam de acordo com a cultura local, a religião local, os aspectos locais que eles têm, né? Não adianta você querer mudar tudo aquilo em nome de uma extração predatória de determinado produto que não vai funcionar. E dividir tudo isso com o mercado. Você aqui contando um pouco do que a ACA faz, o modelo de sustentabilidade, o relatório de vocês que é aberto. Por que vocês fazem isso? Acho que você já deu um teaser para a gente, mas qual que é o objetivo? Faz sentido para a ACA contar toda essa estratégia? Vocês não encaram que isso possa enfraquecer vocês de alguma forma competitiva no mercado, né? Tendo outros players que possam ser tão sustentáveis como vocês? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que só fortalece, né, a nossa imagem. A gente entende que a responsabilidade em mover o ponteiro, né, da sustentabilidade, em elevar a régua, ela deve ser compartilhada, né, por todos aqueles que estão inseridos nesse meio. Então, a gente entende que não só a ACA, mas todas as empresas que são do segmento são responsáveis, sim, por fazerem com que essa régua suba, né? Então, um exemplo super interessante que a gente tem é que, em 2003, junto com outras empresas do segmento, então a ACA sentou e conversou com outras empresas do segmento para fazer o RSPO, para criar o RSPO, que é uma Round Table of Sustainable Palm Oil, né? Existia a questão do óleo de palma, de uma extração super predatória, e estava sendo muito, muito complicado de realmente defender quem não era daquele meio. Então, assim, porque no meio do óleo de palma tem quem faz coisa certa e tem quem faz coisa errada. E quem faz coisa certa estava sendo prejudicado tão quanto quem faz coisa errada. Então, a gente criou o ISPO com outras empresas, que é uma organização que trabalha em desenvolvimento e certificação sustentável da cadeia. Então, a gente criou-se métricas, criou-se parâmetros para produção, para comercialização, para tudo aquilo que envolve a cadeia de palma. E hoje já o RSPO tem um papel super importante na indústria, porque ele direciona e cria critérios mínimos a serem seguidos por todos, né? O sonho, acho que aí da ACA é que tudo tem um critério mínimo, um padrão mínimo, né? Porque a gente não quer estar sozinho nesse mercado. A gente não está sozinho nesse mercado, claro, mas eu acho que ainda falta muita gente entrar nessa questão da sustentabilidade cada vez mais forte, né? Porque o consumidor, muitas vezes, ele não sabe o que a empresa B2B faz, né? Ele não sabe como aquela gordura chega no produto dele. E a gente tem que trabalhar muito forte para garantir que as matérias-primas cumpram todos os requisitos, né? Porque os produtores já sabem disso. Os produtores têm requisitos aí bastante estritos, têm requisitos bastante complexos de cumprir. Mas, muitas vezes, o consumidor final ainda não tem muita clareza, né, do que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom. Então, eu acho que é o papel de todo mundo que está dentro da cadeia subir a régua, e cada vez mais, tanto a parte educacional, como a parte de ingredientes, como a parte de produção. Você falando de consumidores agora, né? Tem uma frase no relatório de vocês também, que é quando a sustentabilidade dá match com a necessidade do consumidor. Aí fica tudo lindo, maravilhoso, a gente consegue evoluir mais. Como vocês são uma empresa B2B, conseguem entender esse consumidor que está lá na ponta, que não tem um contato direto, né? Vocês não têm um saque aí para falar com a AK, eles mal conhecem a AK. Como que é essa relação para você entender esse consumidor final? Vocês têm pesquisa, vocês fazem um trabalho voltado para isso? É exatamente isso que a gente busca, né? É ter esse match com o consumidor e com o mercado, né? Muito disso se dá pelo modelo de trabalho que a gente leva hoje ao mercado, que é chamado de co-development, né? Então, isso faz até parte da história da AK. A gente chama, é uma empresa de co-desenvolvimento. Nada mais é do que construir aí, junto com o cliente, aquilo que a gente sabe fazer de melhor.
né? Então, é construir produtos de sucesso para o mercado. E a gente entende que cada cliente aí vive uma realidade, tem particularidades do seu processo, tem ambições diferentes, tem necessidades diferentes, né? Então, até por isso, hoje a gente não oferece quase que produto de prateleira no mercado, né? A gente cria produto de acordo com a demanda do cliente. E essa individualização, ela entra dentro de um ciclo que a gente chama de ciclo de co-desenvolvimento. E começa com uma ideia, e essa ideia pode surgir tanto do próprio cliente ou da própria AK. E aí, como você comentou, essa parte de pesquisa, a gente tem um corpo técnico muito forte na Europa e também tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Ásia, e esse corpo técnico conversa muito, né? Então, a gente está muito... As tendências chegam muito rápido para a gente. Então, eu atendo produtores de chocolate, por exemplo, na Rússia e no Brasil. Então, eu sei o que está acontecendo no mundo todo. E a gente tem um intercâmbio de informação muito rápido. Isso faz com que essas ideias surjam. A partir do momento que a gente tem essa ideia, que a gente antecipa algumas novidades, algumas tendências, a gente vai começar a desenhar um protótipo, criar um protótipo junto com o cliente. E como eu comentei com você no início, no centro de inovação que a gente tem em Jundiaí, a gente tem a capacidade de criar protótipos de todas as indústrias que a gente atende hoje, né, de replicar condições de produção. Então, a gente cria os protótipos internamente ou cria os protótipos em conjunto com os clientes e começa a fazer uma série de testes. Então, será que o mercado aceita isso? É o que o mercado está buscando? Não sei, sim, precisa melhorar, o paladar do brasileiro é um pouco diferente aqui, ele busca alguma coisa diferente ali. A gente vai fazendo esses ajustes internos junto com o nosso corpo técnico. Uma vez definido esse protótipo, esse produto, a gente vai para o cliente. Ver se o que a gente desenvolveu na nossa área técnica, ela funciona na fábrica do cliente. Não sei, pode ser que não. Pode ser que a fábrica dele seja muito diferente, ele tem objetivos diferentes. Como que a gente vai encaixar isso que a gente desenvolveu no portfólio desse cliente? Então, a gente passa por todo esse processo até chegar na implementação na fábrica. Então, a gente aí realmente é muito consultivo o processo, a ponto da gente ter pessoas dentro da fábrica do cliente ajudando em ajuste de máquina, como que a gente pode fazer, até chegar no lançamento. Então, para a gente lançar um produto, para um cliente nosso lançar um produto, esse ciclo é muito grande, né? Então, a gente testa, retesta, prova, vê se funciona, não funciona, como isso se encaixa. Então, esse ciclo é muito individualizado. E quando isso chega no mercado, ele já chega muito bem estruturado e muito bem pautado para não ter risco de não ser um produto aceito ou não ser um produto de sucesso, como a gente gostaria que fosse. Muito legal. Obrigada por essa explanação aí do passo a passo. Eu acho que isso é bem legal para quem está ouvindo a gente entender que não é um fornecimento de uma gordura vegetal, né, o que vocês fazem. É um trabalho muito, muito além disso. É essa cocriação, esse processo de desenvolvimento em conjunto, até o sucesso final mesmo, né? Até você entender que o consumidor do seu cliente está satisfeito com aquilo que vocês desenvolveram em parceria aí com as soluções de vocês. Agora, falando das soluções, dos ingredientes que vocês têm, apesar de você falar de não ter nada tão de prateleira assim, hoje, focado em soluções plant-based, vamos colocar isso aqui, né? Porque eu sei que vocês têm um portfólio muito extenso, mas focado em soluções plant-based, se eu sou uma indústria que estou ouvindo agora, que estou querendo desenvolver produtos, substitutos, né, de carne, leite, ovos, seja lá o que for, nesse mercado, o que a AK pode me ajudar mesmo em termos de matéria-prima? Vamos lá. Dentro do mercado plant-based, hoje a gente tem uma plataforma que a gente chama de AcoPlant, né, que é a nossa linha de produtos para o mercado plant-based. E dentro desse guarda-chuva do AcoPlanet, a gente aloca todas as soluções, principalmente para hambúrgueres, queijos e sorvetes, né? Então, esses são os produtos que a gente vem trabalhando para melhorar a qualidade sensorial, né? E não só qualidade sensorial, mas qualidades de processo, né? Então, a gente quer facilitar a vida do produtor, seja ele com uma gordura mais fácil de misturar, ou seja ela com uma gordura com um perfil melhor visualmente para o cliente. Então, a gente busca dentro dessas 3 áreas, que a gente tem bastante trabalho,
oferecer e levar ao mercado opções que sejam mais gostosas e mais sensorialmente agradáveis, né? Então, hoje o que a gente consegue fazer? Entregar um hambúrguer super suculento. Então, a gente, através dos óleos e gorduras que a gente trabalha hoje, a gente consegue aumentar e melhorar a suculência do hambúrguer. O queijo, acho que o queijo é um alimento plant-based que tem um desafio muito grande, né? A questão do derretimento do queijo, o sabor do queijo. Eu acho que ainda a gente não chegou esse produto num modelo ideal, né? Então, a gente vem trabalhando muito e a gente tem ajudado muita gente aí por todo mundo a produzir um queijo melhor. Então, o queijo, sim, também é um ponto que a gente vem trabalhando na questão do derretimento e da textura. E o sorvete, né? Aí nos lácteos a gente tem lácteos, né? Plant-based, a questão do sorvete com uma cremosidade muito agradável, a questão de ter os próprios iogurtes também, de conseguirem chegar no modelo de iogurte plant-based, o que é bastante interessante. Então, e tudo isso que a gente faz é com o apoio de um grupo muito grande, técnico, que está em constante conversa com os outros países do mundo. Então, o que a gente oferece hoje são os benefícios, né? Eu acho que aqui a gente não cabe nem falar de produto especificamente, mas eu vou falar dos benefícios, né? Então, assim, se você quer produzir um hambúrguer mais suculento, eu posso te ajudar. Se você quer produzir um queijo que derrete melhor, ou que tem uma textura mais agradável, também podemos te ajudar. E assim por diante. Olha, vou te dizer que eu sou testemunha de um produto que eu consumi de vocês como júri da FISA. Acredito que no ano passado, agora a gente com essa pandemia já ficou meio confuso, né? Não sei se no passado, não sei se 19 ou 18, mas assim, eu fiquei impressionada com o que eu consumi ali. Não dava para dizer que não era frango, no caso eram nuggets, né? Simulavam nuggets de frango. E eu consumi, eu falei, gente, não é possível, isso daqui é igual, tá muito parecido com frango. Você come e não diz. Então, a gente vem trabalhando e desenvolvendo muito protótipo para teste, né? Antes da gente levar qualquer coisa para o mercado, a gente trabalha muito dentro de casa, para realmente levar aquilo que for que a gente acredita ser o melhor, né? Então, assim, a gente tinha constantes sessões de degustação. Agora, nessa questão da pandemia, a gente vem fazendo ainda algumas coisas virtual, mas é muito interessante a gente ver a melhora dos produtos ao longo do tempo. Então, eu posso falar que em um ano que a gente vem trabalhando aí, que pelo menos eu venho trabalhando junto com a AK, dentro da área de hambúrgueres, os produtos melhoraram muito, né? Matheus, super obrigada. Quero deixar o espaço aqui para você, para suas mensagens finais, para quem está ouvindo esse podcast que quer entender mais sobre a AK, como que entra em contato com vocês, qual que é o melhor caminho. E para quem quer ser mais sustentável também dentro da sua companhia, as suas dicas finais aí. Bom, eu que agradeço, Carol. Obrigado pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante da gente poder falar um pouco da nossa empresa, contar um pouquinho do que a gente faz e como a gente pode ajudar as pessoas, né? Acho que é importante destacar que a Kala está nesse segmento de óleos e gorduras vegetais, então ela já é por si só uma empresa plant-based há mais de 140 anos. Quando ninguém falava em ser plant-based, a gente já era plant-based. Plant-based e zero colesterol. Exatamente. Então, é isso que a gente busca, né? É realmente levar esses produtos de alta qualidade, de qualidade e sustentabilidade no nível mais alto que a gente consegue entregar, para agregar valor ao produto final do nosso cliente. E esse valor que a gente fala são as qualidades e os benefícios que ele vai ter, né? Então, é você ter um produto mais gostoso, ter um produto mais saboroso, ter um produto mais saudável, é realmente isso, né? Então, eu deixo um convite aí para vocês, se quiserem conhecer um pouco mais da K nos nossas formas digitais aí, tem tanto o nosso site como o nosso LinkedIn, tem bastante informação da empresa. E questão da sustentabilidade, quem tiver um tempinho aí, os relatórios de sustentabilidade são divulgados bimestralmente, então tem muita informação dos programas sociais que a gente desenvolve também. Obrigada, Matheus. Bora, gente. Bora transformar o mundo e melhorar esse mundão nosso aqui dos alimentos para mais produtos mais saudáveis e sustentáveis sempre, né? Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.